Fica lá em Tiago 3, nós vamos falar bastante versículos, os meninos podem deixar ligada a luz, tá? E você vai ficar com sua Bíblia aberta aí. Quem é esse Tiago aí? Esse Tiago, como nós falamos na ministração passada, é o irmão de Jesus. Esse moço aí, ele era um dos pastores da igreja em Jerusalém, irmão de Jesus mesmo. Por que eu falei assim várias vezes, os irmãos até estranhou? Mas irmão de Jesus irmão de Jesus, porque há um ensinamento que Maria não teve outros filhos, que Maria morreu virgem. Morreu não, tá, irmãos? Morreu não, tá? Para já Jesus passou, não foi cesariana, tá? E aí depois de Jesus teve outros irmãos, e esse moço aqui, Tiago, ele é o irmão de Jesus, que não cria em Jesus como Messias, só veio crer em Jesus como Messias quando Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu. Lutero, que a gente comentou hoje pela manhã, chamou essa carta de palha. Ele não valorizou muito essa carta de Tiago, provavelmente porque Tiago fala muito da prática das obras como sintoma, como sinônimo de fé. E alguns teólogos estimam que Lutero não entendeu muito bem sobre essa questão dessa carta, porque ele ministrava sobre a fé. Aí, só um pouquinho, irmãos, que eu falei demais. Deixa eu respirar aqui. A base meritória só um pouquinho, irmãos, que eu estou ficando tonto. Deixa eu beber uma água aqui. Falei igual a nega do leite. Estenda as mãos para cá, todo mundo, estenda as mãos para cá. Feche os seus olhos. Orem por mim, todos vocês agora. Senhor, eu quero que vocês orem em voz alta. Estenda as mãos para cá. Isso. Isso, aumente o volume da sua voz. Aumente o volume da sua voz. Amém. Pronto. Já pensou eu cair duro aqui em cima? O que vocês vão arrumar? No capítulo 3, Tiago vem dizer como lidamos com a língua. E esse Tiago, ele é terrível, ele é abençoado demais. Porque ele vai dizer lá no capítulo 3, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é o quê? Perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os do navio, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O Tiago vai dizer aqui,
se alguém não tropeça no falar, esse alguém de fato é o que é perfeito. Quem aqui dá nota 10 para si na questão do falar? Quem pode dizer assim, pastor, na questão do falar eu sou 10. Quem aqui é 10 no falar? Levanta a mão que eu quero ver. Quem tirou 10 no falar, na língua? Tiago, então, de forma bem pedagógica, ele vem usar, o que quando eu falo pedagógica, aqueles professores maravilhosos que tem um assunto difícil e ele pega um exemplo para explicar aquele assunto. O que Tiago faz? Tiago vai falar da língua e ele pega 3 coisas para falar sobre o poder da língua, 3 poderes. Ele vem dizer sobre, primeiro, o freio na boca dos cavalos. Como é que é o nome daquele negócio que coloca na boca do cavalo assim? Guidon? Cabresto? Cabresto? É? Obrigado, Diego. Isso aqui é coisa de gente chique, né? Cafezinho, obrigado, Diego. Cabresto, que coloca ali, que doma. Como é, Eduardo, você sabe, é cabresto mesmo, Eduardo? É o quê? Boca dura? Embocadura. O que faz um cavalo com tanta força parar? A embocadura, aquele ferro que coloca ali. Ele pode ser o cavalo que for. E aí Tiago vem dizer lá no capítulo 3, versículo 3 e 4, antes um pouquinho, ora, se pomos freios na boca do cavalo para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Um cavalheiro, alguém que anda sobre os cavalos, ele consegue conduzir o cavalo nas rédeas ali, naquele que coloca na boca daquele cavalo. No versículo 3 e 4 vai dizer bem assim: vede também o que? Os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Imagina um navio grande. E o que controla aquele navio? E o leme, pequenininho, em proporção do tamanho do navio, para o leme, pequeno leme, mas aquele pequeno leme é o que controla todo aquele navio. E aí Tiago vem falar do freio na boca do cavalo, que tem poder sobre o cavalo, vem falar do leme de um navio, e aí ele vai dizer que assim é a língua para nós, os seres humanos. Dependendo do que fazemos com a língua, a gente pode trazer vida ou a gente pode trazer morte. É o que Tiago está nos ensinando aqui. A língua, depois ele vem dizer que ela é como fogo. Basta apenas um pouquinho de fogo numa floresta e aquilo destrói toda a floresta, destrói toda a mata. A língua também é como fogo. Lá no versículo 3, no versículo 5, no versículo 6, ele vai dizer que a língua também é um fogo. A língua, qual o mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Uma palavra errada, uma fala errada, de forma maliciosa, nós matamos uma pessoa. Uma indireta, uma frasezinha assim, venenosa, e geralmente nós sabemos ferir, geralmente as pessoas que mais relacionam com a gente. Você já prestou atenção que sua esposa sabe a palavra que você não gosta? Seu esposo sabe aquilo que você não gosta de ouvir? E é isso o que Tiago está dizendo, que a palavra errada, que a palavra falada de forma maliciosa destrói as pessoas. Você já foi ferido por uma palavra? Você já foi ferido por uma frase que alguém te disse? E aí ele vai dizer lá no 8, mas a língua nenhum homem pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha, de veneno, no caso, mortal. Aí ele vai dizer lá no 26, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, se alguém cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Sou ortodoxo, sou tradicional, vou à igreja, sou liberal, sou da lei, você professa uma fé, mas se você não refreia a sua língua, Tiago vai dizer que a sua religião é vã, que a sua religião é vã. Se você de fato diz, eu sou crente, mas não segura a sua língua, não refreia a sua língua, Tiago vai chamar de religião vã.
Mas Tiago também vem dizer, lá no capítulo 3, no versículo 10 e 11, que a língua é também uma fonte. Ele vem dizer bem assim, ó, da mesma boca procede o quê? Procede o quê, irmãos? O capítulo 3, versículo 10 e 11. Procede bênção e maldição. Aí ele vai dizer assim, não convém, meus irmãos, que se façam assim. Porventura, a fonte deita da mesma abertura da água doce e da água amargosa. Pense você na língua, na fala, como uma fonte que pode curar alguém, uma palavra que alguém está precisando, por exemplo, de ouvir. A língua como algo que refresca, a língua como algo que restaura, a língua como um fruto que nutre, que alimenta, que sacia. Mas Tiago também vai dizer que a língua também pode ser completamente ao contrário. A língua pode ser também um veneno mortal. Você quer saber se a sua língua é uma bênção ou uma maldição? Pare e pense. Quando alguém conversa com você 30 minutos, como é que essa pessoa sai? A pessoa sai revigorada? Quando alguém chega contando um testemunho, ou chega falando de alguém, ou chega falando do serviço, ou chega falando da igreja, como é que esse alguém sai assim que termina de conversar com você? Sai motivada, sai alegre, sai feliz, ou de fato sai muito, muito, muito triste? Quem conversa com você, sai mais animada, mais confiante, mais segura, ou sai pessimista, sai revoltado, bem que fulano de tal me falou, bem que fulano de tal me disse? Quem é você quando conversa com alguém? Alguém que a boca é fonte de vida, ou alguém que a boca é fonte de veneno? É isso que Tiago está querendo dizer. E aí ele vem dizer dessa incoerência. Lá no capítulo 3, no versículo 9 e 10, ele vai dizer bem assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. O que Tiago está falando? Que nós vimos para a igreja, nós cantamos aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos, e adoramos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, e assim que saímos da igreja, essa mesma boca fala mal de um irmão, fala mal de uma irmã, fala mal de uma mãe, de um pai. Eu adoro ao Deus Santo e sento bambu nos homens. É isso que o Tiago está falando, que a sua boca não pode sair bênção e maldição. Que espécie de fonte é a nossa boca? Uma boca que com a língua bendizemos o Senhor, dizemos: Senhor, nós te adoramos, Senhor, eu te amo, Senhor, nós bendizemos, e com essa mesma boca nós amaldiçoamos o nosso presidente, com essa mesma boca nós amaldiçoamos o nosso prefeito, com essa mesma boca nós amaldiçoamos e falamos mal da nossa professora, da professora do seu filho, dos seus pastores, do irmão da sua igreja, da sua irmã. Que boca é essa que o Tiago está querendo dizer? Que espécie de crentes somos nós, que vimos e cantamos ao Senhor, e esses mesmos crentes agora vêm e falam mal das pessoas? Tiago vai dizer bem assim: irmãos, não pode ser assim. Que espécie de boca é essa nossa, que adora a Deus e daqui a pouco ela é um veneno mortal para todas as outras pessoas? Em Provérbio, ele vai dizer um negócio muito interessante, que a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. O que isso quer dizer? Que a vida e a morte estão no poder da língua. É mais ou menos assim, irmãos. É como se eu tivesse uma fome, e que a comida dessa fome, quem produz, é o que eu falo. Imagina que você tem uma necessidade, mas que a comida, a sua comida é você que faz através das suas palavras. Quando Provérbios capítulo 18 e 21 vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, está querendo dizer mais ou menos assim: eu tenho fome e através da minha fala eu produzo o alimento e eu como desse alimento. Então quando a minha boca profere bênção, profere coisas boas, eu me alimento disso. Quando da minha boca profere maldição, murmuração, fofoca, raiva, ira, quando eu traduzo isso em palavras,
eu também me alimento disso. Quando você fala mal do seu patrão, você se alimenta disso. Quando você fala mal de alguém, você também se alimenta disso. Por isso que a morte e a vida estão no poder da língua. E eu pergunto a todos nós essa noite, o que você anda falando? O que anda saindo da sua boca? Se eu como do que eu falo, do que você tem alimentado? Se o meu alimento é o que sai da minha boca, o que é que de fato eu me alimento? E aí Tiago fala da língua e ele pula para um outro assunto que tem muito a ver com a língua, que é a questão da sabedoria. O que é essa tal da sabedoria? O que é sabedoria? Para Tiago, irmão, sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É olhar para o tudo que nós vivemos com o olhar de Deus, na perspectiva de Deus. Qual a visão que Deus tem sobre esse assunto aqui? Eu confesso, irmãos, que isso faz a vida da gente ser muito mais fácil. Porque quando a gente olha para as lutas, para as aflições, numa perspectiva nossa, com o nosso olhar, nós tendemos a murchar, a enfraquecer. Mas quando nós olhamos para as aflições, para as lutas, para a vida, para a família, como Deus olha, o cenário muda, a perspectiva muda. Todas as pessoas, de fato, elas vão prestar atenção, que se elas conseguirem olhar as coisas como Deus olha, ela vai chegar mais adiante. Sabedoria pode também significar usar as coisas para os seus melhores fins. Como assim? Ele vai usar duas palavras aqui, lá em Tiago 3:13, ele vai falar sobre sabedoria e vai falar sobre inteligência. Olha, e abre sua Bíblia aí, Tiago 3:13. A inteligência é diferente de sabedoria? Sim. Você já viu uma pessoa bem inteligente, assim, numa área muito específica? Tem irmãos, assim, que pegam as coisas rápido, assim. Tem colegas na sala da gente que ele ouviu e já aprendeu. Aí. Tem gente, assim, tem uns meninos músicos, assim, que, meu Deus, não é possível que esse menino pegou tão rápido as coisas assim. Tem muita gente inteligente, mas nem sempre pelo fato de você ser inteligente, quer dizer que você é sábio. Um hacker, aqueles hackers de computador, eles são inteligentes, sim ou não? Sim, são muito inteligentes. Mas quando eles invadem o computador de alguém, eles estão sendo sábios? Não. Essa é a grande diferença. Nem sempre o inteligente é sábio. Porque sabedoria é o uso correto da inteligência. Talvez você tenha um dom, uma habilidade que Deus te deu, mas você não tem sabedoria com isso. Talvez você tenha uma habilidade muito grande em fazer alguma coisa, mas até hoje você não teve sabedoria para lidar com os frutos dessa coisa. E aí ele vem dizer, Tiago 3:15, que a sabedoria tem duas origens. A sabedoria tem uma terrena, e a sabedoria, ela tem uma outra origem do alto. Ele vai dizer, em Tiago 3:15, primeiro sobre a sabedoria terrena, Tiago 3:15. O que é a sabedoria terrena? É a sabedoria do espertalhão. Você conhece uma pessoa esperta assim? Quem conhece uma pessoa esperta assim? Que vê um negócio assim, vou dar um jeito agora de ganhar um dinheiro. Vou dar um jeito agora de passar a perna nessa pessoa. É a sabedoria do espertalhão, que vê assim, como é que é? É a oportunidade que faz o ladrão, não é? É a sabedoria daquela pessoa que tem uma chance de usar esperteza e ela vai usar esperteza. Tiago 3:16 vai dizer que todas essas pessoas, todos os que levam vantagem usando essa esperteza, é com certeza alguém que mais cedo ou mais tarde também vai levar uma rasteira. Olha as características dessa pessoa, dessa sabedoria terrena. Vai dizer inveja e ambição egoísta, aí a confusão de toda espécie de males. Porque a sabedoria terrena, a sabedoria do espertalhão é exatamente bem assim. Eu tenho essa oportunidade aqui, a oportunidade que eu tenho de ganhar em cima dele, de ganhar em cima dela. Mas aí Tiago 3:17 vai dizer que também há uma outra sabedoria, que é a sabedoria do céu. Olha as características: antes de tudo, pura,
depois pacífica, depois amável, depois compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Qual é a sabedoria que você tem na sua vida? Aquela que de fato vê oportunidades de passar a perna em alguém, ou aquela que é recebida de Deus? Deus te deu um dom, Deus te deu uma habilidade, e através da sabedoria você usa esses dons e habilidade para abençoar pessoas. E aí Tiago muda para o capítulo 4, vai dizer como viver no mundo de guerras. E aí ele fala um negócio meio complicado em Tiago 4:1. Olha o que Tiago vai dizer em Tiago 4:1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Quem são esses vocês, irmãos, que Tiago está falando aí? Ele vai perguntar assim, de onde vêm as guerras e contendas que há dentro de vocês? Não tem aquelas cuangas de família? Não tem aquelas cuangas de igreja? Aquelas cuangas de serviço, assim? Aquelas cuangas que dá de vez em quando, assim, de vizinho? Tiago vai perguntar assim, de onde vem a cuanga? Aí Tiago não vai falar que é do seu vizinho. De onde é que vem os problemas de relacionamento? Tiago não vai dizer que é da outra pessoa. Tiago vai dizer que sabe de onde é que é? De mim. E isso aqui eu falei, ô Tiago, essa é uma das partes da Bíblia que eu não gosto de ler, irmãos. Porque eu acho que Tiago está errado. Mas Tiago está certíssimo, sabe por quê? Porque talvez você implique tanto com uma pessoa, você tem uma rixa com a pessoa, mas por que só você tem essa rixa? Você já prestou atenção que o seu irmão não tem? Que outra pessoa não tem? E que outra não tem? E Tiago vai dizer assim, essa confusão que você tem entre você e seu pai, você e sua mãe, você e seu irmão, isso não é seu pai que é ruim não, não é sua mãe que é ruim não, isso é um problema que há dentro de você. E aí eu falei, Tiago, o que é isso? Quem são esses vocês? Tiago está dizendo que são aqueles irmãos ali daquela congregação. Tiago 4, 11, 12, ele vai dizer bem assim, olha, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas se colocando como o quê? Como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago está dizendo bem assim, que quando eu, Guilherme, falo mal de alguém, eu me coloco num degrau acima desse alguém. É como se alguém estivesse aqui e eu fosse um especialista naquele assunto. E se eu me coloco nessa posição e a pessoa naquela posição embaixo, eu estou querendo dizer que eu entendo mais do que aquela pessoa, me coloco na posição acima dessa pessoa, e uma vez que eu me coloquei na posição acima dessa pessoa, eu tenho a capacidade de julgar essa pessoa. Então quando eu falo mal da Paula, eu estou dizendo que eu sou melhor que a Paula, porque eu sou especialista nessa área. Quando eu falo mal da Vitória, eu estou querendo dizer que eu sou melhor que a Vitória naquele assunto. Então, já que eu sou melhor, que eu sou especialista, eu posso julgar a Vitória. Quando eu falo mal de alguém, Tiago está dizendo que eu estou sendo o juiz deste alguém. E isso é terrível, irmãos. É terrível. Se eu falo mal, eu estou o quê? Acima. Se eu estou acima, eu tenho o quê? O poder de julgar. E se eu tenho o poder de julgar, eu sou o quê? Sou um juiz. E aí geralmente a gente começa a falar mal de alguém bem assim, rapaz, não é falando mal não, mas aquele culto, não é falando mal não, mas bem que mereceu, tá? Tiago está dizendo que eu estou me tornando aí, ó. Tiago está dizendo bem assim, que quando eu consigo falar mal de alguém, eu sou o juiz dessa pessoa. Irmão, que perigo. E geralmente as nossas emoções nos dão
essa falsa percepção que a gente tem o direito de falar mal de alguém. E Tiago vai dizer, irmãos, não falem mal um dos outros. Creio em Deus e na sua palavra. Mas como é que você vive isso? Falando mal do seu irmão. Então a primeira guerra que Tiago vem dizer é a guerra contra o próximo. É a guerra contra o meu irmão. É a guerra contra os meus filhos. E aí ele vai dizer na parte B aí do Tiago 4:1, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? A guerra eu comigo, a guerra comigo mesmo. De onde vêm essas coisas? Vem tudo dentro de mim. Então, quando meu irmão não atende a minha expectativa, sou eu que sou um mal resolvido nessa área. Quando a minha irmã não atende aquela expectativa que eu criei acerca dela, não é um problema dessa irmã. Sou eu que sou um mal resolvido. E eu projeto nessa irmã a minha má resolução. Porque quem de fato é bem resolvido em Cristo Jesus, cria pouquíssima expectativa no outro. Quem de fato foi amado por Deus, não mendiga amor de ninguém. Pelo contrário, dele tem uma fonte de amor que jorra de dentro para fora. E é por isso que nós precisamos conhecer não mais o outro, mas precisamos conhecer mais a quem? A Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Então quando a expectativa que eu crio do meu irmão, a perturbação que há dentro de mim, guerreia dentro de mim, eu faço o que? Eu falo, eu julgo, eu critico, eu faço um monte de coisa errada, mas não é porque aquele irmão é aquilo tudo, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Tiago vai dizer que quando eu de fato faço todas essas coisas, não é um problema no meu irmão, é um problema que há dentro de mim. Nessas horas, quando eu percebo essas enfermidades em mim, sabe o que eu faço? Eu oro e digo bem assim, Deus, me dá um coração igual ao de Jesus, transforma esse coração aqui. Olha o que eu estou pensando. E aí Tiago continua falando das guerras que há dentro de nós. Tiago 4, 2 e 3, olha o que ele diz. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com os seus prazeres. A relação com o outro está numa intenção do coração errado. Ele vai dizer que cobiçando, invejando e até matando, aqui entra aqueles que têm, mas não têm o prazer de desfrutar o que têm. Você é assim? Você é alguém que tem e não consegue desfrutar e ter prazer naquilo que tem? É aqui que entra aquele que tem e não tem a alegria de usufruir o que tem. Aqui que entra aquele que tem todas as roupas de marca, mas mesmo assim não consegue ser feliz com as roupas de marca. Aqui é que tem aquele que tem a cama confortável, o colchão caríssimo. Não pode falar colchão, não tem aquele colchão que é caríssimo, que é uns 20, 30 mil reais, mas não pode falar colchão. É um outro nome que fala. Você tem aquele colchão assim caríssimo, o mais caro do mundo, mas não tem um sono, não tem um descanso. Aí Tiago vai dizer que você tem a riqueza, tem a mansão, mas tem medo de viver lá dentro. Olha que perturbação. O João tem um substituto, você viu aí? Tiago vai dizer, corre Valentim, seu pai lá vai atrás de você, Valentim, corre Valentim. Corre não, Valentim, corre não. Tiago vai dizer bem assim, que você busca, trabalha, tem dinheiro, adquire, e é um infeliz. Você não tem paz, você não tem descanso, o seu carro tem todos os airbags que possam existir, mas você anda com medo. Tiago vai dizer exatamente isso, as roupas mais luxuosas, mais caras, mas você não consegue se sentir bonita. Você tem e luta para ter o corpo perfeito, mas mesmo assim nunca está perfeito.
Tiago vai dizer que você busca, e luta, e luta, e luta, e compra, e adquire, e não consegue usufruir. Que tristeza e que angústia é essa, irmãos? De alguém que tem, mas não tem a paz interior, que é a maior riqueza que um ser humano precisa. De que vale ganhar o mundo inteiro e ter perturbação na alma? De que vale você não conseguir deitar no seu travesseiro e dormir com a consciência tranquila? Eu obtive e não consigo mais dormir. Eu busquei, alcancei, e agora eu sou um perturbado. É isso que Tiago vai dizer, que vocês buscam por seus prazeres, e muitas vezes você consegue alcançar esses prazeres, mas não tem prazer nos prazeres, porque quando recebem, quando vocês têm pelo motivo errado. Não consegue ser feliz com as coisas que de fato você tem. E aí depois ele vai dizer da guerra contra Deus, Tiago 4:4, vai dizer bem assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? É o quê? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando, irmãos, é meu irmão Tiago. O que é esse mundo aqui? São as pessoas? É a bola azul? Não, esse mundo é o sistema que rege o mundo. É a oposição aos valores divinos. E você tem duas formas de você viver nessa terra: da forma mundana de se viver, ou da forma bíblica e divina de se viver. E aí depois ele vai dizer de uma guerra que existe, que é a guerra no versículo 7 do capítulo 4, que é a guerra contra Satanás. Ele vai dizer bem assim: sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago não manda você temer o diabo. Olha só, irmãos, ele manda você fazer o quê? Resistir ao diabo. Mas antes de você resistir ao diabo, o que você precisa fazer? Está aí no texto. Portanto, sujeitem-se, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago não está dizendo para você atacar o diabo. Tiago está dizendo para você temer a Deus, para você se sujeitar a Deus. A partir do momento em que eu submeto a Deus, resisto ao diabo, aí sim, ele foge de vós. Porque nenhum, irmãos, ser humano, consegue resistir ao diabo por suas próprias forças. Ninguém, absolutamente ninguém consegue resistir a Satanás por suas próprias forças. O que nos dá força contra Satanás é a nossa sujeição a Deus, é estarmos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Você está debaixo do sangue de Jesus Cristo? Ou você anda correndo perigo durante a sua semana? Você está debaixo das poderosas mãos de Deus? E aí Tiago fala, depois nos versículos 13 e 14, da bondade, da vontade de Deus para todos os seres humanos. Ele vai dizer que há umas pessoas que ignoram, as que obedecem e outras que desobedecem. Deixa eu adiantar um pouco, senão nós não vou conseguir terminar essa carta de Tiago. Aí lá em Tiago 4,17 vai falar sobre aquelas pessoas que desobedecem. Vai dizer bem assim: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está fazendo o quê? Irmãos, olha que perigo isso aqui. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, está fazendo o quê? Cometendo pecado. Qual é o pior pecado que a Bíblia vem dizer? E às vezes a gente raramente fala sobre ele. Geralmente a gente pensa na blasfêmia contra o Espírito Santo, e pode ser sim, mas tem um segundo, que é o pecado, irmãos, talvez o que Deus mais abomina. Não é o adultério, não é o assassinato, não é o roubar, é o pecado da omissão. Saber que você precisa fazer o bem e você não faz, você está cometendo pecado. Lá em Mateus
25, 31 e 46, vai dizer de um texto que Jesus chega para o pessoal e fala bem assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Aí eles vão perguntar: mas Senhor, quando é que nós te vimos? Quando é que nós te ouvimos? Quando é que o Senhor precisou da nossa ajuda? Ele vai dizer: olha, eu tive frio e vocês não me agasalharam. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. O que é isso? É saber quando o outro precisa, eu tenho uma capacidade de socorrer o outro e assim não faço, eu estou sendo omisso. É o pior pecado que nós podemos praticar. É alguém que de fato precisa de uma ajuda, você pode ajudar e você escolhe deliberadamente não ajudar, não socorrer, não fazer o bem àquela pessoa. O pecado da omissão. Tenho muito medo de chegar diante de Deus e Deus falar assim: ó, Wellington, fala um negócio aqui para você. Você foi um dos mais omissos que teve lá na terra, porque eu te dei inteligência, eu te dei sabedoria, eu te dei dom, eu te dei cursos, eu te dei dinheiro, e as pessoas que tiveram à sua volta precisando disso, você deu uma forma de não socorrê-las. Irmãos, isso é gravíssimo. Quem sabe que precisa fazer o bem e não faz, comete o pior dos pecados, que é o pecado da omissão. Você quer ver? Omissão de verdade é quando dentro da sua própria casa alguém precisa do seu socorro e mesmo assim você nega. Você pode socorrer e mesmo assim você nega. Aí lá nesse texto vai dizer que eu tive fome, eu tive sede, eu estive doente, fui forasteiro, mas vocês não me socorreram. Tem a ver com amor ao próximo. Quem foi o próximo seu essa semana que de fato você conseguiu socorrer? Que você conseguiu estender a mão? Que você mandou sequer uma mensagem? Ah, lembrei de fulano de tal que não está vindo mais à igreja. O que você fez com essa lembrança? Ah, rapaz, como é que está fulano de tal, hein? E aí você foi fazendo as coisas e passou. Alguém que precisou do seu socorro, alguém que precisou da sua ajuda, de uma palavra sua de conforto. O que você fez com isso? Aí no capítulo 5, Tiago vem falar sobre o rico e as suas riquezas. Irmãos, o contexto de rico daquela época para agora é bem diferente. Nós achamos que o rico hoje é quem tem de fato muitas posses e muito dinheiro. Mas outrora, uma pessoa que tinha duas canetas, ele era um rico. Pela falta de coisas que tinha, se uma pessoa tinha uma Bíblia, era uma pessoa, digamos, classe média. Mas se ele tivesse duas Bíblias, esse era um rico. Muito rico. Muito. Se tivesse 3 Bíblias, então, meu Deus do céu. Se tivesse 3 Bíblias e uma Bíblia virtual, então esse era milionário. E aí Tiago, ele vem falar sobre os ricos que exploravam os pobres. Os ricos no capítulo 5, que podendo dar um salário melhor para aquela pessoa, não dá. Eu aprendi uma coisa muito importante, que é assim: você não pede desconto na mão de obra daquilo que você não faria por menos. Às vezes você vai comprar alguma coisa que alguém fez, um artesanato, ou um bolo, ou algo que fez com as mãos próprias, ou uma mudança, Deus me livra. Às vezes você fala assim: não, mas está caro demais. Se fosse você que fosse fazer aquela mudança, se fosse você a fazer aquele bolo, se fosse você que fosse fazer um biscuit, aqueles biscuits da Diana, e às vezes a gente pede um desconto. Não peça desconto naquilo que você não cobraria menos que aquilo. Faz um negócio desse não. E se de fato você achar que foi muito barato, o que você tem que fazer? E puder, paga mais. Dá um pouco a mais. Dá mais. Era isso que as pessoas estavam fazendo na época. Elas encomendavam alguma coisa, ou tinham funcionários, e tinha um funcionário que ele veio lá do Nordeste, ele é bestão, ele é bobão. Ele trabalha por menos de um salário mínimo e chega em Ouro Branco. Está acostumado a cortar cana lá no Nordeste,
acostumado a ganhar R$500 por semana, aí chega aqui em Ouro Branco, e aí você vê uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima daquele bobão. É isso que Tiago está falando aqui nesse capítulo 5. Você não pode fazer um negócio desse. Você não pode explorar um outro ser humano e tirar proveito disso. Não pode tirar o direito da outra pessoa. Aí depois Tiago 5 e 7, ele vem dizer sobre um negócio maravilhoso. Põe aí, Tiago 5 e 7, sobre a paciência. Portanto, irmãos, sejam o quê? Pacientes até quando? Pergunte para mim, fala assim, pastor, fala aí, pastor, até quando eu preciso ter paciência? Até quando vocês acham? Até o dia em que Jesus voltar. Ai, irmão, nós vamos estar transformadinhos quando Jesus voltar. Diz Tiago, não eu. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Se você está orando e perguntando, Senhor, até quando terei paciência acerca desse assunto? Aí você não ouve Deus te responder, porque está escrito. Se Deus não fala no seu ouvido, irmã e irmão, é porque está escrito. Deus só não falou aqui no meu ouvido, é porque está escrito. Senhor, até quando eu terei paciência quando esse amaldiçoado, essa amaldiçoada, até quando, Senhor? Até o dia que eu vim te buscar. Quanto tempo precisa para eu ter paciência? Até o dia que Jesus vir buscar. Aí ele vai trazer duas pessoas, novamente aí ele vai falar que essa paciência tem que ser aquela paciência do lavrador daquela época, que espera o precioso momento de colocar a semente, não pode ter chuva mais nem chuva menos para plantar, tem que esperar o exato momento, passa um ano inteiro, paciência, tem que chover na hora certa. Aí depois ele vem dizer a paciência do profeta, e aí ele vem dizer, traz um profeta, vai trazer Jó, olha para isso, lá no versículo 10, agora paciência e sofrimento. Os profetas na época, irmãos, não eram pessoas populares como nós os pastores, eles não frequentavam banquetes, eles não eram convidados para a célula, não, alguns foram mortos, outros foram torturados, outros foram cortados ao meio, e mesmo assim, eles tiveram paciência no sofrimento. E ele termina usando a figura de Jó, 5 e 11. Eis que chamamos bem-aventurados os que suportaram aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Jó e os problemas que ele enfrentou, problema financeiro, problema de saúde, problema no seu casamento, a morte dos seus filhos, os amigos tudo vacalhado, era o mais rico e o mais amoroso e o mais piedoso que tinha, não podia sofrer não, hein? Uma pessoa dessa não podia morrer não, hein? Uma pessoa que é boa dessa não pode adoecer não, hein? Mas que paciência é essa, pastor? Paciência e sofrimento, é aquela paciência de eu ir, passar o aperto, ir para o cantinho lá e chorar caladinho, falar nada, não quer dizer que você esteja sofrendo, que você não possa dizer, Senhor, está doendo demais, Senhor, olha, está arrancando o couro, Senhor, até que dia? Ele vai dizendo que você pode expressar sua dor para Ele, porque Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece o seu limite, Deus conhece a sua força, mas no tempo certo Ele virá e trará o escape. É isso que ele está querendo ensinar aqui. E o último ponto, do capítulo 5, versículo 13, Tiago vai falar sobre o poder da oração. Está entre vocês alguém que está sofrendo, que esse alguém faça o quê? Ore. Está aflito alguém entre vós? Façam o quê? Ore. Sofrimento e oração andam de mãos dadas. E aí Tiago vai dizer, mas vocês orem por mais quem?
lá no versículo 14, 16, está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e esses orem sobre ele, ungido com óleo da unção, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito sobre os seus efeitos. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Orem por aqueles que sofrem, mas orem também por aquele que está doente. Muitas vezes, irmãos, eu não sei quem de vocês adoeceu na semana, mas muitas vezes vocês sabem. Se a notícia de que a irmã, o irmão adoeceu, pelo menos num áudio, manda uma oração para essa pessoa. De preferência, vá na casa dessa pessoa e fala assim: eu vou orar por você. Imagina uma pessoa que está enferma lá, na casa, já está triste com Deus, e do nada você chega lá e fala assim: ô irmã, eu não vou tomar seu tempo não, só vim orar por você. Você aceita uma oração? Ah, eu aceitava, irmãos. É tão bom quando a gente está enfermo, quando alguém está triste, e você sabe que alguém está orando por você. É tão maravilhoso, a gente acelera até o processo de cura. E ele vai dizer assim: se dentre vós alguém cometeu pecado, confesse os vossos pecados uns aos outros. E aqui está de fato, irmãos, a não cura dos nossos pecados. Porque nós, por sofrermos muito, vindo da outra religião, que tínhamos que confessar os nossos pecados ao pontífice, né? Que ele ia trazer uma punição, que você tinha que fazer várias orações. A gente vem sabendo que nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. De fato é Deus que perdoa os nossos pecados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, Tiago vai dizer que é aí que acontece a cura. Quando você confessa os seus pecados para Deus, você é perdoado. Quando você confessa seus pecados para algum irmão da igreja, que de fato seja sábio, aí você alcança cura, porque esse irmão vai começar a orar com você, através dessa situação que você vive, seja qual for o pecado, que você esteja passando ou vivendo, fale para alguém. Talvez você está ajoelhando e dizendo: Senhor, me tira disso, há tantos anos que eu luto, pedindo para o Senhor me libertar, me perdoa, e Deus já te perdoou de todos os pecados, inclusive aqueles que você vai cometer. Mas se de fato você quiser ser livre de um pecado, procure um irmão, procure o seu pastor, procure alguém, confesse os seus pecados, e aí de fato acontecerá a cura. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem o quê? Curados. Quando eu confesso os meus pecados a Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso meus pecados aos meus irmãos, eu sou curado. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, maravilhoso demais. Nessa hora eu quero que você fique em pé e fica com a sua Bíblia. Não, você pode deixar a sua Bíblia, você vai pegar seu celular. Pega seu celular aí. Todo mundo pega seu celular, pode pegar seu celular. Não precisa ligar não, só pega seu celular. Tiago encerra a carta dele de uma forma assustadora. Quem aqui conhece alguém que distanciou dos caminhos do Senhor? Levanta a mão assim. Levanta mais alto que eu quero ver. Pode baixar. Quem aqui conhece alguém que faz tempo que você não vê congregando ou cultuando com a gente? Levante a mão assim. Eu vou ler para vocês. Põe aí para mim, Tarino, o capítulo 5, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o trouxer de volta, passe para mim. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam o quê? Perdoados. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que estavam firmes na igreja, mas por algum motivo, por decepção, por fraqueza, se distanciou dos caminhos do Senhor. Eu quero fazer um ato profético agora. Eu quero que você abra o seu celular, ligue o seu celular, todos vocês, vá no nome dessa pessoa,
Agora, todo mundo aqui. E nessa hora você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, que talvez você não viu na igreja, que talvez esteja distante dos caminhos do Senhor, e vai dizer para ela que você sente a falta dela, que você está orando por ela, e que Deus a ama. Isso, pode ligar os seus celulares aí, vai lá no WhatsApp, no nome dessa pessoa, e você vai mandar um texto para essa pessoa agora. Fala assim: fulano de tal, eu estou aqui para dizer que Deus te ama, que eu gostaria que você voltasse para a casa do Senhor, estou sentindo sua falta, eu gostaria que todos vocês fizessem isso agora. Essa pessoa vai ser curada agora, essa pessoa será alcançada agora. Como é difícil alguém que distancia dos caminhos do Senhor de voltar para a casa do Pai novamente. É muito difícil, é muito difícil. Sozinho é mais difícil ainda, mas Deus usará os seus dedos agora, a sua ação agora, a sua atitude agora. Essa pessoa será alcançada através do seu telefone, através da sua vida, e nós oraremos por essa pessoa agora. Tiago está querendo dizer bem assim: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém conseguir trazer essa pessoa de volta, se há festa no céu quando um pecador se arrepende, há duas festas no céu quando um desviado volta para os caminhos do Senhor, para um distanciado que volta para os caminhos do Senhor. Nós, irmãos, partiremos dessa vida para a eternidade, mas nós não carregaremos sobre os nossos ombros o pecado da omissão, o pecado de saber que aquela pessoa de fato precisava de um Deus ama você. E eu quero encerrar essas duas palavras orando por essa pessoa, que você mandou uma mensagem agora. Deus colocou essa pessoa na sua vida, e você tem responsabilidade sobre essa pessoa. E eu quero que nessa hora você feche os seus olhos. Nós já estamos encerrando, e nós vamos agradecer ao Senhor. E se Deus quiser, você será um instrumento de verdade na vida dessa pessoa. Feche os seus olhos. Senhor, nessa hora nós oramos e te agradecemos por essa carta que Tiago escreveu. Que carta preciosa, Senhor. Que carta maravilhosa, Senhor. Que carta abençoadora, Senhor. Que carta que nos confronta, é a carta prática. Mas agora o mais importante é o que Tiago encerra dizendo: que muitos irmãos na caminhada se perdem, que muitos irmãos na caminhada fraquejam, que muitos irmãos na caminhada eles não suportam o peso e vão enfraquecendo, e vão ficando distante dos seus caminhos. Como é difícil para essas pessoas voltarem para a sua casa, Senhor. Como é difícil para essas pessoas voltarem aos seus caminhos. Mas eu oro por essa pessoa agora, porque para o Senhor não há nada impossível. No nome de Cristo Jesus, toca nessa mulher agora onde ela estiver, toca nesse homem agora onde ele estiver, que essa mensagem chega, Senhor, no coração dessa pessoa, e venha trazer um impacto muito forte no coração dessa pessoa. Senhor, se for uma ferida causada por nós, por guerras que há dentro de nós, por paixões da nossa carne, Senhor, cura essa pessoa. Senhor, traga restauração para a vida dessa pessoa. Senhor, no nome de Cristo Jesus eu oro. No nome de Cristo Jesus eu peço ao Senhor: toca onde eu não posso tocar. E restaura essa mulher, restaura essa jovem, esse adolescente, toca lá nela, Senhor. Tem um encontro com ela agora. Se há demônios, Senhor, que as aprisiona, Senhor, o dobro de demônios que aprisiona essa pessoa, nós os repreendemos no nome de Jesus. E na força que há no seu nome, Senhor, nós profetizamos que nós veremos essa pessoa congregando novamente. Nós veremos essa pessoa caminhando nos seus caminhos, congregando aqui com a gente, ou congregando em outro lugar, mas que ela possa, Senhor, voltar para os seus santos caminhos, Senhor. Nós queremos obedecer a sua palavra. A sua palavra é a verdade. Mas mais do que isso, Senhor, nos ensina a viver o que Tiago escreveu. O seu Santo Espírito que inspirou Tiago nos ensina a viver a prática dessa palavra. Nos ensina a lidar com a nossa língua. Nos ensina a lidar com os nossos bens. Nos ensina a lidar com o nosso dinheiro. Nos ensina a lidar, Senhor, com tudo o que o Senhor nos deu. Nos ensina a lidar com os nossos dons. Nos ensina, Senhor, a ter sabedoria. Tiago diz que se nós precisássemos de sabedoria, é só pedir ao Senhor. E nós te pedimos nessa hora: Senhor, me faz um homem sábio. Me faz ser um pastor sábio. Me faz ser um pai sábio. Me faz ser um marido sábio. Me faz ser um vizinho sábio. Me faz ser um filho sábio.
me faz ser um homem sábio, me faz ser um cidadão sábio. Faz esses irmãos que estão aqui à minha frente, Senhor, serem homens e mulheres sábios, Senhor. Faz esse jovem ser um jovem sábio. Faz essa jovem, essa mulher, esse homem ser um homem, uma mulher sábia, Senhor. Mais do que ele inteligente, faça com que ele seja sábio. Que ele venha usar, Senhor, a inteligência que o Senhor deu, os dons que o Senhor deu com sabedoria. No nome de Cristo Jesus, nos dê sabedoria do alto. Nos dê sabedoria vinda do Senhor. E só assim as pessoas olharão para nós e dirão que foi o Senhor que fez grandes coisas nas nossas vidas. Senhor, nós oramos no nome de Cristo Jesus, crendo que o Senhor nos ouviu e crendo na transformação que há na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir Jesus, você pode aplaudir o Senhor.